O professor jundiaiense Rafael Alcadipani, da Fundação Getúlio Vargas, organizou um abaixo-assinado à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Este abaixo-assinado repudia a ação da PM contra os jovens que estão protestando contra o aumento de tarifa dos ônibus. Então nós vamos agora entrevistar o professor Rafael. Professor, quem assina este documento? Olha, são vários professores da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, das 3 escolas, da Escola de Economia, da Escola de Administração e da Escola de Direito. Na verdade, ele não foi um manifesto organizado apenas por mim, mas organizado por muitos professores de lá da escola, né? Mas esse manifesto, ele foi feito com relação exclusivamente à ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo na quinta-feira, quando ela saiu indiscriminadamente jogando bombas e batendo nas pessoas nas ruas, contra jornalistas e tudo mais, né? Que é exatamente o oposto do que aconteceu ontem em São Paulo. O que aconteceu ontem em São Paulo foi que a Polícia Militar ela acabou praticamente não participando das demonstrações. As demonstrações elas foram, na sua enorme, gigantesca maioria, pacífica, com muito pouco vandalismo, né? A coisa degringolou só no momento em que alguns manifestantes, uma parcela muito específica dos manifestantes, foi até o Palácio dos Bandeirantes e tentou invadir o Palácio dos Bandeirantes, e aí a polícia evidentemente teve que agir e agiu com a força correta para evitar que o palácio fosse invadido, né? Não foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, onde a situação parece que saiu muito fora do controle, a violência policial ela de fato correu solta. Mas os manifestantes também, eu acho que perderam um pouco, algum grupo específico de manifestantes, eram 100 mil pessoas na rua, mas um grupo limitado de manifestantes aí perdeu um pouco também o controle da situação ao tentar invadir a Assembleia Legislativa do Estado, a quase linchar um policial militar que estava trabalhando nas ruas. Quer dizer, ontem eu acho que a situação ela acabou ficando mais séria no Rio de Janeiro, e o nosso abaixo-assinado estava relacionado única e exclusivamente à Polícia Militar do Estado de São Paulo, a situação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo, pelo que a gente percebe, mudou os rumos da sua atuação nos protestos. A polícia está agindo da maneira adequada no momento, né? Então eu acho que o nosso manifesto ele estava num certo sentido datado àquela situação, e o governo do Estado parece que já mudou bastante a sua política, a sua forma de atuar, pelo que nós vimos ontem. O abaixo-assinado dele já foi entregue? Vocês obtiveram algum retorno se entregue? Quantas Sim, ele foi assinaturas? entregue ontem à Secretaria de Segurança Pública, não tivemos nenhum retorno ainda, mas eu acho que faz sentido, né? Quer dizer, o dia de ontem foi um dia histórico no Brasil. Eles têm outras prioridades do que nos responder no momento, né? Você está com uma situação que é uma situação no país hoje, onde a gente não sabe muito bem quais são os rumos que essas manifestações irão tomar. Eu estava ontem caminhando junto com os manifestantes na Avenida Faria Lima, né? O que você percebe é que existe uma insatisfação generalizada com muitas coisas desse país, mas não existe uma pauta clara de reivindicações como era no passado. Então esse é um novo modo de protestar, um novo modo de agir, e a gente não sabe muito ao certo aonde as manifestações que estão aí, como é que você para com isso, né? Eu acho que o Brasil precisa começar a repensar o Brasil. Eu acho que esse é um aspecto central, então eu acho que esse é um ponto central. O Brasil precisa começar a repensar o Brasil, os políticos precisam começar a repensar o seu papel e a sua forma de atuação. No meu ponto de vista hoje, os políticos do Brasil foram sequestrados pela sua própria lógica. A lógica do político, do parlamentar, do governador, do prefeito é a lógica de se perpetuar no poder, de retirar dinheiro para suas campanhas políticas, né? E isso é uma lógica de agrado do grupo político, não é uma lógica de agrado da população e de benefício da população. A classe política brasileira claramente se distanciou dos anseios populares. Eles não sabem mais o que estão acontecendo. Tanto é que você vê os relatos na imprensa parece de perplexidade da presidente da República, perplexidade de governadores, perplexidade de parlamentares, porque eles perderam o contato com o povo, eles perderam o contato com as ruas, eles perderam o contato com o que está acontecendo no dia a dia. Então eu acho que esse é um momento muito sério da história do Brasil, onde a gente precisa começar a pensar que país que a gente quer para o futuro, e a classe política precisa voltar a representar a população de fato. Estamos entrevistando o professor jundiaiense Rafael Alcadipani, também participa da nossa entrevista, doutor Simão. Rafael, o que dá para sentir aí? São muitos jovens. No Rio de Janeiro a gente observar que já tinha um pessoal já de meia idade. Como é que foi a sua impressão da maioria desses manifestantes?
Olha, a maioria desses manifestantes, do que eu pude perceber, são jovens, mas não faltou pessoas de meia idade e pessoas mais velhas nas ruas também, né? Eu acho que o que unifica essas pessoas é o desejo de um país melhor e de um país diferente. O que unifica essas pessoas é o desejo de que o Brasil ele volte a servir para o seu povo e não só para algumas pessoas especificamente, né? Isso é bem claro nas conversas, no que eu ouvi das pessoas, no que eu escutei. Por outro lado, uma questão que também é bastante clara no meu ponto de vista, pelo menos do que eu vi ontem em São Paulo, de quem estava na rua são pessoas como a gente, pessoas da classe média alta, pessoas com educação, pessoas que têm várias oportunidades do país. Quando eu voltava para minha casa ontem, eu vi um grupo de trabalhadores que estavam dentro de um buraco na rua aqui, onde eu moro, mexendo na tubulação da Congás. Eu comecei a conversar com eles, perguntar o que estava acontecendo lá, o que eles estavam fazendo, se eles tinham percebido manifestação. E eles falaram, não, a gente está aqui trabalhando o dia inteiro, nem sabemos muito bem o que está acontecendo, né? Então eu acho que, de novo, é uma manifestação, é óbvio que as grandes mudanças, muitas delas começam pelas elites, algumas não começam pelas elites, mas ainda é uma manifestação de pessoas de classe média alta. Eu acho que ela não chegou ainda nos níveis, nas camadas e nos níveis populares ainda, né? Isso parecia bem nítido ontem em São Paulo. A gente não sabe como isso vai caminhar, a gente não percebe não sabe como isso vai caminhar, né? Agora, mas a minha impressão era essa. Rafael, quando você fala em perplexidade, eu acho que ficou mais claro na perplexidade foi a vaia que a presidente recebeu. Aliás, ela não esperava a vaia no jogo no jogo da abertura da Copa das Confederações, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que aquela vaia foi para presidente, foi para os políticos desse país de uma forma geral, né? Os políticos desse país, eles se distanciaram das classes, eles se distanciaram dos movimentos que levaram eles até o governo. A gente não precisa ir muito longe para constatar esse fato. A gente pode ver o caso de Jundiaí. O que aconteceu em Jundiaí nas últimas eleições municipais? Havia um clamor brutal para que Jundiaí mudasse. Havia um clamor brutal para que Jundiaí mudasse os seus rumos. Havia um clamor das ruas para que Jundiaí deixasse de ser governada por um grupo que só olhava para ele mesmo. O que faz o senhor Pedro Bigardi quando assume a prefeitura do município de Jundiaí, né? O que ele faz? Ele faz uma composição política, onde ele chama secretários, que são secretários, na sua grande maioria, ligados a interesses políticos e a partidos políticos que fizeram parte da sua base, né? Por exemplo, a Secretaria da Saúde é entregue para um aliado político que a gente já percebe, a gente vê como está a saúde hoje, que não tinha condição de gerir a saúde de Jundiaí, né? Você percebe que a Secretaria da Educação é entregue para o vice-prefeito da cidade, não para um técnico da educação. Quer dizer, o prefeito fez uma composição meramente política no seu governo, né? Ele não levou em consideração que as pessoas votaram no governo Pedro Bigardi na mudança porque eles votaram para um partido, não votaram para um partido de esquerda. Ninguém votou para o PT, ninguém votou para o PCdoB. É uma miopia pensar nisso. As pessoas votaram porque elas queriam uma cidade diferente. Elas queriam que a cidade fosse administrada de uma maneira diferente. E não que cupichas políticos começassem a ocupar cargos públicos como aconteceu novamente, né? Então, quer dizer, a gente não precisa ir muito longe para ver como que os políticos estão fora do povo, fora dos interesses da população, fora do que a população quer, né? E o que o prefeito de Jundiaí fez não é exceção, é a regra. Todas as pessoas, quando assumem cargos políticos nesse país, elas colocam os seus cupinchas políticos, elas colocam os seus aliados. Elas garantem, os prefeitos, os governadores e os presidentes garantem maioria no parlamento, entregando cargos públicos para pessoas que não têm, em geral, a mínima qualificação e que são aliados políticos, né? Quer dizer, a lógica é uma lógica que foi totalmente sequestrada para o benefício dos grupos e grupeiros políticos, né? Se você olha hoje, você percebe a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje um deputado estadual no Estado de São Paulo tem um carro com chapa preta e com motorista. Hoje, no Estado de São Paulo, o deputado estadual pode ter até 35 assessores da Assembleia Legislativa. Para que 35 assessores, né? Quer dizer, o que esses assessores fazem via de regra? Esses assessores começam a trabalhar no primeiro dia do mandato do deputado estadual para que ele se reeleja daqui 4 anos. O interesse popular ele é deixado em segundo plano, né? Quer dizer, existe uma questão política no Brasil que a gente pode perceber na cidade de Jundiaí, a gente pode perceber no estado de São Paulo, a gente pode perceber na federação, em que os políticos eles se distanciaram do que era o interesse do povo. Daí você faz uma Copa do Mundo, certo? Que custa hoje já 3 vezes mais do que custou a Copa da África. A Copa não foi feita ainda, né? Quem queria essa Copa do Mundo no Brasil? Quem queria a Copa das Confederações no Brasil, né? Quer dizer, quem queria que fosse feito, não estou discutindo se é estádio, se é Corinthians ou não é Corinthians, isso não é um problema, mas quem queria um novo estádio de futebol em São Paulo, uma cidade que tem tantos estádios que podiam ser reformados, né? Essas pessoas, esses políticos perderam o contato com o povo.
eles são sequestrados pela sua própria lógica. Eu acho que é isso que as pessoas estão revoltadas no limite, né? Bom, eu só vou acrescentar uma coisinha aí, do vereador Gastaldo, que serviu o grupo político passado por mais de 15 anos e de repente vem ser líder de um governo que mostrava a mudança, né? Quer dizer, não é só ele, são vários outros vereadores que você via de braços dados com o senhor Miguel Haddad, que hoje estão de braços dados com o senhor Pedro Bigardi, né? Quer dizer, que mudança que é essa? Que mudança que é essa onde pessoas, várias, assim, não foram poucas pessoas, eu me incluo, várias pessoas saíram para as ruas defendendo a candidatura do Pedro Bigardi, dizendo que ele representaria uma mudança na forma de se fazer política. E o que eles entregam? Eles entregam o quê? Né? Essa composição da Câmara dos Vereadores, aonde ninguém sabe como é que foi feita essa maioria da Câmara dos Vereadores, né? Você tem então um sequestro da lógica política, como era no grupo político anterior, que o grupo político do PSDB e Jundiaí anteriormente também não era muito diferente, né? Quer dizer, as regras, as lógicas, elas permanecem as mesmas. O senhor Pedro Bigardi perdeu o contato com o movimento que levou ele para o governo. Da mesma forma que o senhor Geraldo Alckmin, na hora que ele mandou a polícia dar tiro de bala de borracha indiscriminadamente na população paulistana, tá certo? Ele perdeu o contato com o que as pessoas querem de fato. Ontem eu acho que ocupou-se muito em São Paulo, eu especificamente, eu fui para a rua porque me incomoda muitas coisas do Brasil, mas eu fui para a rua pelo direito de que o meu aluno não vá para uma manifestação e leve um tiro de bala de borracha no olho, tá certo? Quer dizer, é inconcebível você pensar que as pessoas vão para a rua e que vão apanhar da forma que tem apanhado da polícia militar, que vão ter que levar gás de pimenta, que vão ter que levar gás lacrimogêneo. Mas é diferente. Se quer invadir a Assembleia Legislativa e quebrar tudo, se quer invadir o Palácio do Governo, aí sim, aí eu concordo, a polícia tem que agir, porque isso aqui também não pode virar uma baderna, tá certo? Mas, por outro lado, as pessoas que estão manifestando, a pessoa que está trabalhando, o jornalista que está na rua, não pode levar um tiro de bala de borracha no olho, né? Quer dizer, então eu acho que esses políticos a política precisa resgatar e voltar a entender o que é população, o que é cidadania. Existem debates centrais para serem feitos nesse país que não se fazem. Mobilidade urbana é um deles, segurança pública é um deles, né? Eu já falei isso aí na Rádio Difusora. Quantos pais têm que enterrar os seus filhos por conta dessa violência absurda que existe nesse país? Hoje a Polícia Civil está sucateada, não tem como investigar. Eu conversava com um policial civil esses dias que me contava e falava: professor, se a minha arma quebrar, eu tenho que pôr dinheiro do meu bolso para melhorar a minha arma, tá certo? Para resolver o problema da minha arma. Hoje, você tem estruturas. O que aconteceu? A gente não precisa ir longe. O que o governo do estado fez foi o Instituto Agronômico de Campinas, aí em Jundiaí, né, que tem uma unidade do Instituto Agronômico de Campinas de pesquisa, né? Quer dizer, está sucateada. As instituições de pesquisa do estado de São Paulo foram sucateadas pelo governo. Quer dizer, está tudo errado, se você for pensar. O Brasil é um país onde está tudo errado. Então, eu acho que esse é o sentimento da população. E agora eu acho que os políticos de fato não sabem muito o que fazer, porque não tem uma agenda clara de reivindicação, não existe um líder para se negociar, a gente não sabe como que isso vai se desenvolver. A coisa, eu acho que nós estamos num momento que é um momento bastante delicado, onde as pessoas de fato têm que ocupar as ruas, mas eu acho que existem reformas profundas aonde o Brasil tá de cara com o Brasil e a gente não sabe muito para onde ir. Rafael, nas redes sociais, jundiaenses estão organizando uma manifestação para a próxima quinta-feira. Eles vão mostrar solidariedade aos manifestantes de São Paulo. O que o senhor acha disso? Eu acho excelente. Eu acho que Jundiaí já passou da hora de se manifestar mais. Eu acho que as pessoas precisam, de fato, ficar no calcanhar do prefeito, ficar no calcanhar da Câmara Municipal, tá certo? Para que as coisas possam começar a funcionar e a melhorar. E eu faço aqui um apelo ao prefeito Pedro Bigardi. Eu conheço o Pedro Bigardi há muito tempo. Ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa decente, ele é uma pessoa séria. O Pedro Bigardi é uma pessoa do bem, a gente pode ver, né? Só que ele precisa organizar o seu governo para que o governo atenda os interesses de Jundiaí. Ele precisa parar com essa composição política de colocar aliado político em tudo quanto é cargo, pessoas, muitas das quais não têm a menor competência para ocupar os cargos da administração municipal, né? Ele precisa fazer um planejamento estratégico estruturado do seu governo, né? Porque o Jundiaí votou para a mudança, Jundiaí votou para que a cidade voltasse para a mão das pessoas e, infelizmente, não é o caminho que está acontecendo no momento. Entrevistamos o professor jundiaiense Rafael Alcadipani, da Fundação Getúlio Vargas, onde ele organizou um abaixo-assinado à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.